Fala rapaziada, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, saudades de todos vocês. Vamos dar então aí prosseguimento ao nosso EBD nesse modelo virtual. E lembrando que nos últimos 2 domingos nosso professor foi o João Marcos. Ele abordou o capítulo 5 do livro que nós estamos estudando desde o começo do ano, o Gálatas para você, do Timothy Keller. E eu vou dar continuidade nesse domingo, no próximo também eu vou ser o professor. E nós vamos estar estudando o capítulo 6 desse livro, tá bom? E o capítulo 6 ele aborda o capítulo 3 do livro de Gálatas, o bíblico, tá bom? Mais especificamente os versículos que vão de 15 a 25. Então esse é o contexto aí que nós estamos na aula. Capítulo 6, agora iniciando, do Timothy Keller, e no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 15. Nós vamos ter então tanto esse quanto o próximo domingo para tratar dessa aula, desse trecho, né, de 15 a 25. E nós vamos então fazer uma divisão, que hoje a gente vai ver só a primeira parte do livro do Timothy Keller. Se você tem o livro, você vai ver lá que tem primeira e segunda parte. A gente só vai hoje até o final da primeira parte. E no livro de Gálatas a gente vai ver só os versículos de 15 a 18. Então esse vai ser o conteúdo dessa aula de hoje. O restante a gente deixa lá pro próximo domingo, tá bom? A gente finaliza lá. Para você entender quais são os temas principais, os objetivos dessa aula, então, a gente vai falar muito sobre a relação entre a graça, a salvação pela graça, e em contraposição com a lei, né? A salvação por obras, digamos assim. Então, vai haver esse choque entre essas duas teologias, digamos assim, essas duas coisas que são opostas. Primeiro a gente vai ver muito sobre a perspectiva da graça no Novo Testamento, depois da lei do Antigo, se as duas se relacionam, se as duas não se relacionam. E eu sei que dessa divisão surge diversas dúvidas que se chocam, por exemplo, qual é a serventia da lei nos dias de hoje? Será que pra gente que é crente e segue Cristo, hoje em dia a igreja do século XXI, será que se aplica as leis que foram dadas pelo povo por Moisés? E qual então, se não, qual que era a serventia da lei? Por que houve uma lei se a salvação sempre foi pela fé? Ou será que no Antigo Testamento a salvação era de uma forma? Será que agora no Novo Testamento é outra? Então, essa aula ela vai focar muito nesse debate e eu vou tentar responder aqui o máximo de dúvidas possíveis que a gente conseguir extrair disso. E claro, lembrando que depois dessa aula vai ter o nosso encontro lá no Hangouts e você pode anotar suas dúvidas de acordo conforme for sendo feita a exposição aqui nesse vídeo, e a gente trata das dúvidas lá na nossa videoconferência pós aula DBD, beleza? Então eu vou ler aqui os versículos para a gente dar início. Gálatas 3, vamos ler do 15 ao 18, como eu já disse. Eu acho que minha Bíblia deve estar aparecendo aí, não deu uma levantadinha aqui. E diz assim, Gálatas 3, verso 15 a 18. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, vocês podem ter notado aí nessa leitura que tem várias palavras opostas, né, de promessa, lei, Abraão, Moisés, Novo Testamento, conceitos, né, do Novo Testamento, conceitos do Antigo. E quando a gente tenta misturar tudo isso, dá um choque enorme e a gente fica um pouco confuso, né? Por que que isso acontece, né? Bom, isso acontece porque, como nós já vimos, o tema central da carta de Gálatas é a defesa do verdadeiro evangelho. Paulo ele tenta defender o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho de salvação, que é o evangelho de boas novas, que é o evangelho da graça, né, contra mais diversos tipos de heresia que os falsos mestres daquela época estavam levantando. Lembrando que Gálatas era uma comunidade relativamente jovem na fé cristã, então eles passavam por diversos ataques desses falsos mestres, né, que viam eles talvez como presa fácil.
Com certeza era uma estratégia de Satanás para, naquela igreja que era nova, ser implantado ali uma heresia, uma discórdia, e eles se afastassem desse verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo escreve Gálatas, para combater esses evangelhos que não eram o verdadeiro evangelho, né, esses falsos evangelhos que surgem por aí, buscando sempre deixar bem claro qual que é o verdadeiro evangelho. E nesse ponto de Gálatas especificamente, né, Gálatas 3, aqui já do 15 ao 18, a gente viu lá, por exemplo, no começo, nas lições anteriores, que tinha muita gente lá, os judaizantes estavam falando que o pessoal da Galácia que tinha se convertido, eles tinham que seguir os rituais, né? Eles tinham que se circuncidar, eles tinham que seguir as práticas judaicas, eles tinham que seguir a cultura judaica, né? Participar das festas, das crenças, enfim, tudo. E isso faria diferença na salvação para eles, era que os falsos mestres estavam ensinando. E Paulo diz, não, isso aí é coisas da carne, coisas do homem, né? Se circuncidar, não comer carne de porco, enfim, esse tipo de coisa. Não, isso é lei, isso não é o evangelho da graça, isso não é o verdadeiro evangelho. A gente viu isso lá nos primeiros capítulos, né? Agora, tem um povo um pouco mais diferenciado aqui, que eles são da turma que está querendo juntar. Eles não estão mais querendo divulgar uma salvação só pelas obras, não, uma salvação baseada em rituais, baseados em méritos, baseados em cultura. Eles estão querendo fazer um modelo de salvação que une a graça, a promessa, a fé, com as leis, as obras e tudo mais. Então eles estão querendo pegar esses dois conceitos de graça, obediência à lei, juntar numa coisa só e fazer um novo evangelho. E é por isso então que Paulo decide argumentar durante essa metade aqui do capítulo 3 até o final, explicando o que foi a lei, qual a serventia da lei, o que é a graça, como que é o relacionamento das duas coisas, enfim, para deixar bem claro o que não faz sentido nessa colocação dos falsos mestres e o que de fato é o verdadeiro evangelho. Não sei se ficou confuso, mas é basicamente essa a preocupação de Paulo nesse capítulo 3 aqui. Combater esses falsos mestres que estavam tentando divulgar um evangelho meio termo, um evangelho que une tanto salvação pela graça quanto as obras como coisas essenciais, a lei, né, como essencial para a nossa salvação. E Paulo ele começa fazendo isso então, nesses primeiros trechos que nós vamos ver na aula de hoje, dando alguns exemplos, né? E aqui no verso 15 é o primeiro exemplo que ele dá, né? Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Então, quando ele fala humanamente falando, essa é uma expressão que Paulo usa bastante nas suas cartas, em Romanos bastante principalmente. Por exemplo, em Romanos 3 ele fala como homem, né? Tem entre parênteses, se eu não me engano, o verso 8, alguma coisa assim de Romanos 3, mas você encontra essa expressão, falo como homem ou como humano, em algumas cartas de Paulo. Quando ele usa essa expressão, ele tem basicamente dois objetivos, tá? Ou ele está querendo dar um exemplo que é comum a todos os homens, um exemplo de cotidiano da vida das pessoas daquela época, que é o caso dessa passagem aqui. Ele vai dar um exemplo que qualquer pessoa daquela época iria reconhecer, de tão comum que era. Ou ele está querendo falar de um argumento de algum opositor dele, algum argumento que era muito utilizado contra ele, e que é um argumento tão ruim, mas tão passível de erro, que ele fala, quando ele joga o argumento, ele fala, olha, fala como homem. Porque ele está querendo dizer que ele está falando como se ele não tivesse conhecimento nenhum da palavra de Deus, como se ele não tivesse ou como se ele não desse importância nenhuma para a palavra de Deus. Então são esses dois objetivos. Como eu disse, aqui nessa passagem ele está mais preocupado com o primeiro objetivo em usar essa expressão como homem, de simplesmente dar um exemplo comum para fazer alusão a algum conceito. Então ele dá o exemplo aqui do testamento, né? Ele fala, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado. E por que isso era tão comum? Porque as pessoas iam entender tão fácil. Porque naquela época era muito comum de ter alianças, acordos, testamentos, enfim, contratos, digamos assim, entre uma pessoa e outra. Era algo muito comum. Por exemplo, divisão de terras, casamento entre filhos e por aí vai, né? Divisão também de animais, saques que eles faziam quando saqueavam cidades ou coisas do tipo. Sempre era combinado antes.
Então imagina, por exemplo, usando o exemplo do casamento, vamos pegar algumas famílias mais comuns aí do nosso Brasil, né? A gente tem aqui do lado a família Silva e aqui do lado a família Santos. Então, a família Silva ela vai ter, daqui a alguns anos, o filho deles vai completar a maioridade já, segundo o padrão lá dos judeus, enfim, da cultura deles. E aqui vai ser a filha, né, uma menina da família Santos. Então, eles decidem, lá atrás, as famílias são amigas, enfim, moram perto, eles decidem fazer uma aliança de que os filhos estão prometidos. E o tempo passa, tudo acontece, enfim, os filhos crescem. E acontece que a menina ela não se apaixona verdadeiramente pelo menino e fala: não quero não, viu? Eu sei que meus pais fizeram um acordo, mas eu tô fora, não fui eu que fiz, foi há muito tempo, as coisas mudaram. E aí então a família do menino fala: não tem essa, o acordo foi selado, e quando um acordo é selado, a sua duração é perpétua, não há nada no meio do caminho que possa alterá-lo, que possa mudá-lo. Um acordo ele tem validade perpétua. E aí elas eram obrigadas a casar, não tinha muita conversa. A mesma coisa numa divisão de terra, você imagina ali que eles, sei lá, 4 guerreiros desbravaram uma terra, ou então conquistaram de alguém, e eles decidem dividir ela entre eles. E aí passa-se um tempo e percebe-se que um deles saiu muito avantajado nessa divisão, porque a terra dele produz mais, é mais fértil, enfim. E aí os outros olham e falam: a gente dividiu mal essa terra, a gente não tinha muito conhecimento antes, que tal a gente fazer uma nova divisão agora que a gente tem um conhecimento melhor? Ele fala: não, porque naquela época já foi feita essa aliança, essa promessa, esse pacto, digamos assim, e não há nada que possa acontecer no meio do caminho que quebre a validade dela, que anule essa duração perpétua dessa aliança, dessa promessa que a gente fez lá no passado sobre a divisão da terra. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que mostrar para eles é que da mesma forma que um acordo, uma promessa que vocês tanto fazem no dia a dia de vocês, no cotidiano, tanto é comum para vocês, tem esse significado já embutido de uma validação perpétua, uma validade que não importa o que aconteça, se quebre no meio, quanto mais a promessa de Deus a Abraão. É por isso que ele usa esse exemplo aqui. Ele continua aí dizendo no verso 16 e 17, né? Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo aqui ele deixa bem claro pra gente que o ápice da promessa, né, da nação eleita a Abraão, da nação que Deus ia, a nação de Deus, ele se cumpre em Cristo, né? Ele é baseado também em Cristo. Mas isso aqui é uma outra discussão, mas só para vocês entenderem que Paulo deixa bem claro que a nação eleita não era simplesmente Israel, como a gente pensa, mas sim a nação de Abraão era uma nação que viria a ter o seu papel exposto pela pessoa de Cristo, né? Então somos nós, os salvos, aqueles que tiveram suas vidas marcadas por Cristo realmente. E voltando, então, por que foi necessário esse exemplo de Paulo? Porque ele queria usar esse exemplo do acordo, da aliança entre duas pessoas normais, porque ele queria deixar isso bem claro. Porque, como eu já tinha dito, né, esses falsos mestres estavam querendo pregar esse evangelho que dizia que a salvação era uma mistura de leis com uma mistura de graça, e para eles basearem essa premissa, né, basearem esse novo modelo, essa nova proposta de salvação, eles estavam argumentando que quando Deus fez o pacto com Abraão, lá em Gênesis 12 ou Gênesis 15, da grande nação que viria sobre ele, enfim, o pacto salvífico com Abraão, ele passou-se 430 anos e depois veio a lei de Moisés. Então, esses falsos mestres eles argumentavam que Deus, o seu plano de alguma maneira foi modificado e ele decidiu então colocar a lei embutida nessa promessa de salvação. Logo, nós temos aqui a promessa, a aliança feita com Deus e Abraão, e 430 anos mais tarde entra a lei no meio e é transformado nesse novo evangelho que é uma mistura de obras com a graça. E Paulo, se atenta no ensino, claramente errado, ele fala: não é isso. E aí ele usa esse exemplo. Olha, quando vocês fazem aliança entre vocês não deixam as coisas perpétuas, imutáveis, até que se cumpra, não importa o que aconteça? A mesma coisa também.
Aqui na mesma coisa também. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, né? Abraão e a Cristo. As promessas deles são imutáveis, não importa o que aconteça. E aí Paulo deixa isso mais claro ainda a partir do verso 17. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. A lei, ela de jeito nenhum invalida a promessa de Deus feita a Abraão, em nada, em nada. Pois a herança depende da lei, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. E para ilustrar essa última parte, o Timothy Keller dá um exemplo muito legal, né? Que ele fala assim: imagine que você tem direito a uma herança deixada pelo seu tio. Ele resolveu deixar uma herança para você. E é uma herança muito grande. E imagine dois exemplos. O primeiro exemplo, simplesmente no testamento tal: quando eu morrer, todos os meus bens, tudo aquilo que eu possuo, a herança vai para o João. Vamos usar o João aqui como exemplo. Vai para o João. Então, é só o tio dele morrer. Quando morrer, o João já toma posse de tudo aquilo instantaneamente, né? Ele não precisa fazer nada, ele só precisa acreditar no tio dele. Tipo, realmente, o meu tio está prometendo, vai acontecer. Então, quando ele morrer, eu vou pedir o direito da herança. Ele só precisa crer. Ele só precisa, fazendo uma alusão à fé por Cristo, ele só precisa ter fé. Agora, veja como é diferente se, por exemplo, o tio do João tivesse dito para ele o seguinte: para você ter direito à minha herança, eu preciso morrer e depois você precisa cuidar por 10 anos da sua tia Gertrudes. E aí o João pensa: putz, mas então vai morrer meu tio primeiro, depois eu vou cuidar dela por 10 anos e só depois eu vou ter direito à posse da bênção. O que o Timothy Keller quer ilustrar com esse exemplo é que a primeira você só precisava basicamente acreditar que seu tio estava falando a verdade e depois ir lá revogar os seus direitos. E na segunda você precisa fazer alguma coisa para merecer aquela herança, você precisa cumprir algum requisito. É a mesma coisa com a salvação. Ou a salvação é pelas obras, ou a salvação é pela lei. Não tem como juntar as duas coisas como esses falsos mestres estavam propondo aqui. Porque é o que Paulo diz aqui no verso 18. Pois se a herança depende da lei, ou seja, se para a gente conquistar a salvação a gente precisa cumprir requisitos, né, e cumprir toda a lei, ela já não depende da promessa. Não faz sentido Deus ter feito alguma promessa a Abraão. E depois ele diz, né, Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então a Bíblia é bem clara de que a Abraão foi imputado justiça pela fé, né, porque ele creu. Então não tem muito o que discutir. Ou a salvação é pela lei ou pela graça. E a Bíblia toda deixa muito claro que é pela graça. E não adianta tentar fazer igual esses falsos mestres, de tentar juntar as duas coisas, que não vai dar certo, tá bom? Essa é a maior lição da aula de hoje, para deixar bem claro que esclarecer mais ainda, né, que a salvação é pela graça, um tema que a gente já está vendo algumas aulas recorrentes, agora é mais ilustrado de um grupo que queria juntar leis e graça, né, não só falar das leis. E como eu disse, tinha algumas coisas a mais para a gente pensar, né, por exemplo, quer dizer então que já que Deus já tinha feito a promessa a Abraão e agora Cristo, a gente vive uma nova aliança com a igreja, né, como alguns colocam, ou uma nova dispensação, quer dizer que o Novo Testamento não tem validade nenhuma para nós? E não é isso que a Bíblia está querendo dizer, tá bom? Isso vai ser debatido mais no outro vídeo, mas a Bíblia não diz isso. Na verdade, a gente vai ver que os princípios da lei, eles são muito parecidos com os princípios do Novo Testamento. A maneira com que a lei opera no Antigo Testamento é muito diferente da maneira como a graça opera no Novo. Mas eu diria que o princípio normativo, né, são bem próximos. Como eu disse, é debate para a próxima aula, mas já fica aí para vocês entenderem. Uma outra coisa então, a lei então, ela tem alguma influência sobre a salvação? Não, a lei não tem nenhuma influência alguma sobre a salvação. Então, a salvação é simplesmente pela fé, a fé em Cristo, e foi assim que Abraão foi salvo, é assim que todos nós somos salvos através da nossa fé em Cristo. A lei, na verdade, ela só... eu vou deixar para a próxima aula, estou me segurando aqui para não falar. A lei, ela tem outros propósitos que são mais esclarecidos lá no Antigo Testamento, enfim. A lei não tem propósitos de salvação, tá bom? E a gente então debate sobre qual o propósito específico da lei na outra aula.
mas o que dá pra gente falar muito aqui é então, por que existia a lei no sentido de, será que era diferente a salvação no novo e no antigo? Não, não era, tá? Então, eu acho que muitos já viram essa frase, né? Que não, porque a salvação no Novo Testamento é adepto, porque você já conhece, as pessoas ali já conheciam Jesus, né? Então elas viram Cristo, então elas poderiam dar a salvação delas adepto, porque os olhos delas já tinham, a terra já tinha desfrutado do ministério de Cristo e estava claro que ele era o Messias, e no Antigo Testamento, como não era crédito, né? Eles acreditavam no Messias prometido e tudo mais. Não, não era assim, tá bom? Tem gente que propõe, a salvação no Antigo Testamento e no Novo eram duas coisas totalmente diferentes. Também não são diferentes. Aí alguns falam, a salvação no Antigo Testamento era pela lei, quanto mais obediente à lei você fosse, você seria salvo. No Novo, agora sim é pela graça. Então no Antigo Testamento é pela lei, no Novo pela graça. Não, como disse Abraão, foi imputada a fé em Abraão, ele foi justificado. Então Abraão foi salvo pela fé. Então desde o Antigo Testamento, a salvação era pela fé, assim como no Novo. Como que funciona isso então? No Antigo Testamento, há vários termos que, como esse homem era justo, esse homem, a descrição bíblica, né? Por exemplo, Davi é chamado de um homem justo, diversos personagens, assim que eles são apresentados, há separação entre o justo e o ímpio, coisa do tipo. E qual é o princípio normativo para isso? Normativo, né? É a fé em Deus, realmente, né? É o temer a Deus. Então, há vários exemplos na história do Antigo Testamento que deixam bem claro de pessoas que temiam a Deus e tinham fé em Deus e pessoas que não. Era muito difícil falar que eles tinham fé em Jesus ou no Messias que viria, porque não era algo tão simples na época, não. Primeiro que se a gente for falar lá do início do Antigo Testamento, nem ainda tinha os profetas como Isaías ou tudo mais, e não sei o que, Jeremias, enfim, não tinha. Eles não tinham essa perspectiva de um Messias sofredor e tudo mais, eles tinham uma expectativa de um Messias guerreiro que viria, então seria muito difícil eles associarem essa imagem a Jesus, eles não esperavam isso. Mas há vários exemplos, por exemplo, na Páscoa, né, que a gente vê que aqueles que temiam a Deus, aqueles que acreditavam, eles tinham que colocar o sangue ali no batente das portas. E assim o primogênito deles seria poupado e haveria salvação. Ali tem uma alusão muito clara à salvação, sabe? Aqueles que creram, aqueles que tiveram fé, eles colocaram sangue e seus filhos foram salvos, a sua família foi salva, porque eles temeram a Deus, eles acreditaram. Aqueles que não, os ímpios, pagaram pelas consequências. Da mesma forma, por exemplo, o Mar Vermelho, quem teve fé conseguiu atravessar o mar, quem teve fé conseguiu passar pelo deserto, quem não teve ficou pelo caminho. Então sempre foi uma questão no Antigo Testamento, muito mais uma questão de fé em Deus, de temer a Deus. No Novo Testamento, mais claro, a fé em Cristo, as obras de Cristo e tudo mais. Mas sempre, veja que a figura central da salvação sempre foi a fé, nunca foi a obras. E é tudo que Paulo está se preocupando aqui. E a gente tem que se lembrar, a gente imagina que no Antigo Testamento o judeu ele também tinha um pensamento sobre as coisas do futuro bem próximo do nosso, né? No sentido de, a gente vai morrer e a gente vai para o céu, e para ir para o céu a gente então tem que seguir a lei, né? Na verdade não, o judeu ele não acredita em céu, a maioria deles, né? Principalmente aqueles que são seguidores dos fariseus. O judeu ele acredita na ressurreição dos mortos. Então eles acreditam que quando um judeu morre, desde aquela época, ele fica num estado de sono profundo, digamos assim, né? Ele está num estado de sono profundo, nada está acontecendo, até o dia que Deus ele vai vir, né? Que é um tema apocalíptico, né? É o dia do juízo, né? Os últimos tempos, enfim, tem várias palavras que indicam Deus ele vai vir aqui na Terra e vai haver essa ressurreição dos mortos, que vai ser a ressurreição de todos, e aí ele vai colocar Israel como a nação suprema, a nação que vai comandar o universo, digamos assim, junto com os outros. Então o judeu não acredita em paraíso, em Jerusalém, em céu e não sei o que. Ele acredita que todo mundo que está morrendo, eles vão estar num estado de sono profundo, e no dia do juízo, no dia final, todos eles vão acordar e junto de Deus eles vão governar a terra
nesse lugar especial que é separado, que é preparado para os judeus desde o pacto com Abraão. Essa é a crença deles, tá? Então, não tem nada a ver com graça, não tem nada a ver também nem com lei. Eles seguem a lei, na verdade, porque eles acham que é obrigação deles e porque isso pode ocasionar em bênçãos nesse mundo para eles. Nos judeus são um pouco teoria da prosperidade, né? Mas quanto mais eles seguem a Deus, mais abençoados eles são. E claro, como eu disse, esse é mais do grupo dos fariseus, que são maiores, né? Tem gente aí no judaísmo que deve acreditar em salvação por obras, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a maior parte dos judeus mesmos, eles acreditam nessa ressurreição dos mortos, né? Um dia que todos vão ressuscitar e vão governar a terra só por serem judeus, só por fazerem parte da nação escolhida lá no pacto. E, bom, a Bíblia deixa bem claro que não vai ser assim, né? Infelizmente eles não reconhecem isso. Mas então, eu espero que eu tenha conseguido responder essas dúvidas, fazendo uma recapitulação aqui. Não existe essa história de uma salvação meio termo, de obras com graça. A salvação é exclusivamente pela graça e pela fé em Cristo Jesus. No Antigo Testamento é pela fé em Deus, pelo temer a Deus. E como Paulo deixa assim bem claro, a lei em nada interferiu na promessa de salvação, porque um acordo selado anteriormente, não há nada que aconteça no meio entre ele que possa mudar a validade dele, ou mudar o significado dele, mudar as promessas feitas. Então a gente pode descansar que a gente tem um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que prometeu a Abraão uma nação eleita, e que essa nação eleita ela seria baseada na pessoa de Cristo Jesus. E como todos nós somos seguidores deles, eu espero que você que esteja assistindo essa aula tenha certeza que você é um seguidor de Cristo Jesus, um seguidor do verdadeiro Evangelho. Pode ficar tranquilo que você está garantido nessa salvação pela graça e nessas bênçãos de desfrutar dessa promessa de Deus feita a Abraão. Não se deixe enganar por quem prega a salvação por obras ou algum tipo de meritocracia, porque como nós vamos ver na próxima aula, a lei não serve para a salvação, e mesmo se servisse seria impossível de a gente conseguir cumprir ela toda para que a gente pudesse ser por ela salvo, tá bom? Descanse com isso, espero que você tenha aprendido um pouco mais de como funcionava a salvação no Antigo Testamento, no Novo, qual é o lugar da lei. Como eu disse, a gente vai comentar mais na próxima aula, mas é isso aí, essa aula de hoje, rapaziada. Agradeço a todos vocês que estão vendo aí nosso vídeo, e fica o convite aí para logo depois você já ligar o Hangouts aí e participar da nossa conferência da EBD aí, tá bom? Pra gente tirar algumas dúvidas. Anote suas dúvidas, estarei lá. Abraço a todos. Tchau!